Olá, galerinha do Centro Educacional Vieira Santos. Bom dia, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem, assim como estou. Aqui quem fala é o professor Éder e no nosso Revisando de hoje vamos dar continuidade ao nosso assunto de 15 dias atrás, no nosso último Revisando de Ciências, onde falamos sobre os tipos de solo. Solo arenoso, solo argiloso, solo fértil, mas hoje vamos falar em específico do solo fértil ou da adubação do solo. Vamos lá para mais um Revisando. Bom, antes de vermos os tipos de adubação que a gente tem, vamos falar um pouquinho da adubação em si. As plantas, elas retiram sais minerais do solo, mas para repor esses sais, elas devem morrer e se decompor naquele mesmo local. Porém, quando as plantas morrem e se decompõem, a matéria é devolvida ao solo. Mas isso não acontece quando é uma plantações de agricultura, certo? Que os sais minerais podem se esgotar, ou geralmente as plantas não ficam no próprio local para devolver esses sais minerais. Quando isso acontece, é preciso a gente fazer a reposição dessas substâncias. Daí que entra a nossa adubação do solo. A primeira adubação que nós veremos aqui é a adubação inorgânica. Também pode ser chamada de adubação mineral ou adubação química. Nesse processo, uma mistura de sais contendo nitrogênio, potássio e fósforo é utilizada como adubo e já está pronta para ser absorvida pelas plantas, pois é preparada em indústrias químicas, daí que vem o nome adubo químico. Esses fertilizantes, eles têm a aparência, o formato de pequenas bolinhas coloridas. E depois que elas são lançadas, à medida que é feita a rega desses locais, elas vão se dissolvendo aos poucos e começam a se misturar com as partículas do solo. Certo? Nossa segunda adubação aqui é a adubação orgânica. Essa é feita sem a utilização de produtos industrializados, como o próprio nome sugere. Nessa técnica, restos de folhas, galhos, farinha de ossos, estrume de animais, suas fezes e outros produtos provenientes dos próprios seres vivos são misturados aos solos para que os decompositores façam seu trabalho. Além disso, a rotação de culturas, a compostagem o próximo tipo de adubação, que a gente chama de adubação verde, é utilizada na agricultura orgânica. Então, como citado anteriormente, a adubação verde ela se engloba dentro da adubação orgânica, mas ela se difere um pouquinho porque ela é um tipo especial de adubação orgânica. Ela se inicia com o processo de plantio de leguminosas. O que são essas leguminosas? São todas aquelas plantas que possuem frutos na forma de uma vagem, Feijão, soja, amendoim, entre outras. Esses vegetais têm uma relação com as bactérias, que conseguem transformar o nitrogênio que está no ar em compostos que serão absorvidos pelas plantas. Ok? Esses compostos, nitrogenados que a gente chama, eles vão ficar estocados no corpo das plantas e nas raízes, onde as bactérias habitam até retornarem ao solo após a colheita dessas leguminosas. E depois disso de feito, os seus talos, folhas, raízes são trituradas e misturadas ao solo para que a ação dos decompositores, uma grande quantidade desse nitrogênio possa ser devolvida ao solo. Tem uma imagem aqui muito interessante para mostrar sobre isso. Essas duas últimas imagens aqui mostram justamente isso. Essas folhas, galhos dessas leguminosas sendo misturadas na terra, devolvendo um pouco desse nitrogênio.
Nas duas imagens aqui do meio, nós temos a adubação orgânica, aqui com restos de alimentos, né, utilizados orgânicos do almoço, enfim. E aqui uma de restos, né, de fezes de animais. E já na primeira aqui, aquelas bolinhas coloridas, né, nós temos a adubação inorgânica ou adubação química, ok? Bom, espero que tenham gostado do Revisando de hoje. Não se esqueçam de fazer a atividade. Nos vemos na próxima aula, ok? Tchau, tchau. Tenham todos um bom dia. Até a próxima.